No grande conflito entre o bem e o mal, Satanás sempre procurou perseguir e destruir a Cristo. Ele fez isso ao longo da história, fez isso com o povo de Israel. E agora, então, irmãos, vamos ver hoje o que ele fez no tempo de Roma, no tempo do Império Romano. A Bíblia diz que o dragão, ou seja, Satanás, deu poder à besta, a uma primeira besta. E essa besta, irmãos, é o Império Romano, Roma Imperial. Como é que Satanás utilizou o Império Romano para perseguir a Cristo e perseguir a igreja cristã nascente? Vamos ver o texto da nossa lição. Assim como Deus trabalha por meio de sua igreja, o diabo trabalha por meio de uma gigantesca instituição religiosa caída que rejeitou a verdade de Deus e deu as costas à sua lei. Embora o dragão seja essencialmente Satanás, como acabamos de aprender, Satanás estava tão alinhado com Roma pagã que o dragão, em um sentido secundário, também é um símbolo do Império Romano pagão. Satanás usou a Roma pagã em sua tentativa de destruir Jesus logo após o seu nascimento. Depois, Satanás utilizou a Roma pagã para crucificar a Cristo. Veja só, irmãos. Foi um governador romano, Pilatos, que condenou Cristo a morrer. Foi um carrasco romano que pregou Jesus na dolorosa cruz. Foi um soldado romano que perfurou o seu lado com uma lança. Foi um selo romano que foi fixado no seu túmulo. E um esquadrão romano de soldados guardava o seu túmulo. Veja, irmãos, o Império Romano cuidando, fazendo o possível para exterminar com o Senhor Jesus. Bem, irmãos, mas isso foi no tempo de Roma Imperial. E como isso que mudou? Como isso mudou para uma Roma eclesiástica, para uma Roma religiosa? Ainda um texto da nossa lição. Ainda posteriormente, o dragão, por intermédio de Roma pagã, deu à besta que surgiu do mar uma sede ou trono. Essa entrega aconteceu quando o imperador romano Constantino decidiu transferir a capital de Roma para a cidade que veio a se chamar Constantinopla, na atual Turquia. Isso no ano de 324. Desde 1453, a cidade se chama Istambul. Quando Constantino saiu de Roma e se deslocou, mudou-se para Constantinopla, a cidade que ele havia mandado construir, no Império Oriental de Roma, veja só, ele deixou Roma vazia no sentido político. Ao se retirar para o Oriente, Constantino, deixou aberto o campo para os bispos de Roma. O papado é apenas um fantasma do falecido Império Romano Ocidental, sentado, coroado sobre a sepultura deste. Portanto, o poder da besta que surge do mar de Apocalipse 13 é o sistema de religião papal. Devemos lembrar aqui que estamos falando de um sistema, não de membros individuais desse sistema. O poder da besta que emerge do mar não é uma pessoa, é uma falsa organização religiosa. Veja, irmãos, às vezes nós, no empenho de mostrar a profecia, atacamos pessoas, atacamos nossos irmãos católicos, e não é isso, irmãos. O que nós estamos mostrando, o que a Bíblia mostra, é um sistema religioso apóstata, um sistema religioso corrompido, que não pratica mais as verdades bíblicas. Mas vamos voltar. O Império Romano do Oriente, irmãos, a partir de 330 depois de Cristo. Em 533 depois de Cristo, Justiniano fez um edito dizendo que o bispo de Roma era o bispo de todas as igrejas. Portanto, era o Papa, o pai de todas as igrejas. Em 538 se deu a expulsão do último povo bárbaro que estava em Roma, os ostrogodos. E agora, então, o Papa Virgílio deu aos
aos católicos, aos papas, o título de Papa de todas as igrejas, bispo de todas as igrejas. Uma jurisdição temporal, que começou a partir de 538 e se estendeu por 1.260 anos, conforme a profecia, até 1798, quando o Papa, o bispo de Roma, foi aprisionado pelo general de Napoleão e foi exilado e morreu no exílio. Grande contraste, irmãos, entre a besta que persegue o povo de Deus e o povo de Deus. Esse poder político religioso, que está em Apocalipse 13:13 e demais versos, diz que toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Todos os povos, nações, línguas, terras, todos eles se maravilharam diante da besta, seguindo a besta. Mas ainda, irmãos, como que é a relação do povo de Deus, os fiéis do povo de Deus com Deus? Como é esse poder? Veja Apocalipse 14:4. Esses são os que não se contaminaram, os que seguem o Cordeiro onde quer que vai. Foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Veja, irmãos, um grande povo, uma grande multidão, seguindo o poder político religioso da besta. Isso se deu na Idade Média e vai se dar no final dos tempos também. Porque a ferida foi feita em 1798, mas foi restaurada, como nós vamos ver ainda nos estudos à frente. Em contraste com toda a terra que segue a besta, Deus terá fiéis que seguem o Cordeiro, como sempre. Será um lado ou de outro, por Jesus ou contra Jesus. Assim como no presente, não haverá meio termo, nem posição neutra. Não se comprometer com Jesus é, conscientemente ou não, comprometer-se com o outro lado. Veja, irmãos, duas opções. Temos falado isso todo esse trimestre, temos falado isso. Somente duas opções. Não há meio termo. Vamos estar ao lado do Senhor Jesus e receber o sinal de Deus, ou vamos estar ao lado desse poder político religioso e receber a marca da besta. Como é que nós devemos fazer, irmãos? Quando é que nós vamos nos comprometer? Vamos esperar começar a perseguição para daí nos comprometer? Aí já não vai dar. Se nós não conseguirmos nos comprometer com o Senhor Jesus hoje, quando temos todas as facilidades e confortos e seguranças democráticas para que exerçamos a nossa religião, vamos fazer quando tiver uma oposição, quando tiver uma grande oposição religiosa, uma oposição política, uma oposição policial, militar. Não, aí não vai dar, irmãos. Não vai ser aí nesse momento que nós vamos poder resolver seguir a Jesus. Devemos fazer isso já. E eu quero fazer isso já e quero que cada um de nós faça. Nos comprometermos ao lado do Senhor Jesus hoje.